Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o efeito dos carboidratos simples em nosso corpo, ou seja, aumenta as suas dores. Vou falar quais os alimentos contêm esses carboidratos simples, que é a glicose, o carboidrato simples se traduz na glicose, e no final eu vou deixar um desafio para vocês. Eu sou o Dr. Nivaldo Teles, eu sou médico neurocirurgião, especialista em dor, especialista em coluna. Bom, os carboidratos são moléculas orgânicas que têm duas funções principais no nosso corpo. A primeira delas é de fornecer energia. Ela é a principal substância convertida em energia no nosso corpo, ou seja, a glicose é a principal fonte de energia que a gente tem no corpo. Já a segunda é uma função mais estrutural, que ela faz parte da composição de algumas partes das células, então ela tem uma função estrutural. E entre os carboidratos, existem dois tipos de carboidratos, que são os carboidratos simples e os complexos. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre os carboidratos simples, que são os que você deve retirar definitivamente da sua alimentação, porque eles vão causar muito problemas para vocês, como eu vou explicar agora. Quando você come o carboidrato simples, ele é absorvido rapidamente, cai na corrente sanguínea de forma elevando a glicemia de forma rápida. Isso produz um aumento da produção de insulina, porque é a insulina que joga a glicose para dentro da célula, e uma vez que essa glicose entra dentro da célula, ela tem dois caminhos: ou ela produz energia ou ela vira gordura. O problema é que da mesma forma que ela eleva rapidamente a glicemia no sangue, faz com que você jogue uma carga grande de insulina, que o seu corpo produza grande quantidade de insulina para baixar essa glicemia, ela cai rapidamente, voltando aos níveis anteriores ou até um pouco abaixo do anterior. Na mesma velocidade que ela sobe, ela cai por causa da insulina. Ou seja, você vai comer mais, você vai ter mais fome e ter que comer mais vezes. E quais são as consequências dessa quantidade acima do que você necessita de comer? Então, são duas coisas, Então, primeiro, você vai sentir fome mais rapidamente, você vai comer mais, gerando mais glicemia, mais excesso de glicose no sangue, excesso de glicose na célula. E todo esse excesso de glicose que não é produzido energia, que você não está gastando quando você está comendo mais do que você deve, é transformado em gordura. E como nós já cansamos de falar aqui, a gordura no nosso corpo, ela também aumenta a produção de citocinas, que causam inflamação no nosso corpo e aumenta as dores. E a segunda consequência do consumo exagerado de carboidratos simples é a resistência à insulina, que nada mais é do que a necessidade de uma produção cada vez maior de insulina para tentar manter um nível de glicose no ideal. Ou seja, a pessoa está com glicose 95, 98, que é borderline pré-diabético, mas a insulina já está 15, já está 20, ou seja, já tem resistência à insulina, que ele necessita de uma quantidade cada vez maior de insulina para manter essa glicose em níveis normais, até o momento que o pâncreas não consegue mais produzir insulina e ele vai começar, aí você começa a se tornar pré-diabético e diabético. Agora eu vou falar dos alimentos que contêm carboidratos simples, que são que você deve retirar da sua alimentação se você quiser ter uma melhor qualidade de vida, menos dores e menos inflamações no seu corpo. O primeiro deles é o açúcar, seja ele qual tipo de açúcar: açúcar refinado, açúcar mascavo, açúcar orgânico, açúcar light, açúcar confeiteiro. Existe uma infinidade de tipos de açúcares, tá certo? Pães. Todos os pães têm uma grande quantidade de amido que transforma em glicose rapidamente. Tanto o pão integral quanto o pão simples vai fazer um índice glicêmico muito rápido e causar acúmulo de gordura. Geleia de frutas, doces, qualquer tipo de alimento que contenha farinha de trigo, macarrão, refrigerante, energéticos que tem uma grande quantidade de açúcares também, bolachas, biscoitos, sucos de fruta de caixinha também, a maioria deles tem uma grande quantidade de carboidratos simples. Esses alimentos você deve retirar da sua vida, pois senão provavelmente você vai ter algum tipo de dor ou inflamação, tá certo? E principalmente quem tem dores crônicas. Tem um hábito que você precisa começar a ter, que é começar a olhar os rótulos
dos alimentos que você compra no supermercado. E existem algumas maneiras da gente esconder esses açúcares simples, né, com nomes bonitos, diferentes, e que se você encontrar essas substâncias nos rótulos, você deve também evitar. Entre elas a maltodextrina, a dextrose, o xarope de milho, o agave, todos devem ser evitados e retirados. Todos são uma forma de açúcar disfarçado, que vai aumentar a glicemia rapidamente. Então, pessoal, é isso. No vídeo de hoje, nós falamos sobre os carboidratos simples em nosso corpo, o efeito do carboidrato simples em nosso corpo, que quando consumido pode aumentar a produção de gordura e causar resistência à insulina, que é o pré-diabético, alguns alimentos que a gente tem que retirar da nossa alimentação, e finalizamos com a dica de olhar os rótulos dos alimentos para ver se não contém açúcares disfarçados, tá certo? E qual que é o desafio? Meu desafio para vocês hoje é vocês olharem nos alimentos da casa de vocês e verem quais têm açúcares disfarçados. Está escondido no rótulo que tem açúcar, aqueles que eu falei, e escreva aqui nos comentários, tá certo? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Um beijão para vocês, tá bom?